Fala galera, beleza? Aqui é Senhor10 e hoje, gente, eu estou aqui para falar uma notícias aqui que eu acabei recebendo, né? Então galera, eu sei que tô vendo aqui muitas mensagens, comentários aqui dizendo que Senhor10, faz aquele react tal, faz um vídeo sobre aquele e tal. Principalmente galera, que tô vendo aqui um último comentário aqui falando de eu continuar reagindo à série do Touro Apaixonado. Beleza, galera, vou reagir. Porém, galera, eu queria dar uma notícia aqui que eu acabei recebendo pra vocês. Então, eu tava aqui na internet vendo se tem alguma notícia boa falando sobre de algum conteúdo de um novo filme. Por exemplo, vai ter um teaser do Sonic 4. Vai ter um teaser do Godzilla e Kong Supernova. Novidades do quem será o vilão do filme do Godzilla e Kong. Mano, eu tava procurando notícias ou alguma coisa relacionado a alguma novidade do filmes, né? Porém, galera, eu recebi aqui 2 teasers de 2 filmes novos, que obviamente vão ser sequências dos outros filmes, né? E mano, fui pego de surpresa. Mas antes de iniciarmos, galera, eu quero que vocês, por favor, deixem o seu like, inscreva o canal e ative o sininho. E comente aqui, galera, vocês estão ansiosos para saber das notícias? E se caso você souber, comente aqui a sua opinião do que você achou dessas novidades de todos esses filmes, incluindo um de bônus lá no final, beleza? Então agora chega de enrolação e bora pro vídeo. Então bora falar desses dois. O primeiro vai ser a sequência do filme Super Mario Bros. O filme. Mano, olha, eu vou falar uma coisa. Primeiro, eu curti pra caramba aquele filme do Super Mario Bros. Tipo assim, eu gostava de ver o Super Mario mesmo, nos jogos. Muito mesmo. Mas a hora que eu soube que ia fazer um filme, eu achei estranho. Mas aí eu vi que foi feito pela produção que fizeram o Meu Malvado Favorito, Pets, mano. Esses aí são ótimos fazer um filme de animação. Então, tipo assim, eu falei que tá nas mãos certas, então poderão fazer um ótimo filme. E na hora que lançou, bicho, eu e Redslões até fomos chocados e gostamos de ver. Agora, depois que vimos os 2 pós-créditos, onde mostrou que o Bowser, pode ser que ele foi preso, o Bowser foi preso, mas ainda pode ser que ele vai voltar e ainda tá apaixonado pela princesa Peach. Pois é. E o outro é um teaser onde mostra... teaser não. Uma cena onde mostra um novo personagem. Que quem já viu os jogos do Mario sabe muito bem quem é esse personagem que tá dentro desse ovinho, né, galera? Porém, eu tava esperando alguma notícia dizendo que... finalmente lançou um teaser, uma imagem, alguma coisa que vai falar que vai ter um Super Mario Bros 2. Mas graças a Deus, depois de muito tempo, lançaram um teaser, gente. Pois é. E, cara, o título vai ser chamado... Não vai ser chamado, tipo, Super Mario Bros 2, o filme. Não vai ser. Ele vai ser chamado Super Mario Galaxy, o filme. Gente, primeiramente, por que eles estão chamando de Galaxy? Pois é. Então, eu vou analisar o teaser, porque no finalzinho vai revelar isso direitinho pra vocês, beleza? Então, bora falar das imagens. Então, a primeira mostra o Mario descansando embaixo de uma árvore, pois é. E depois disso, podemos ver uma borboleta pousando no seu chapéu. E aí ela começa a dar uma voltinha no Reino Cogumelo, que parece mais um reino diferente. E revelou um personagem, uma espécie de um bicho escavador com um chapéuzinho. E depois a imagem corta para uma cena do rio, onde mostra os peixes e tal. E aí mostra o Reino Cogumelo e o castelo da Princesa Peach. Porém a borboleta vai muito alto nas nuvens. E lá em cima das nuvens revela o título. E ao mesmo tempo mostra o espaço, galera. Ou melhor dizendo, a galáxia, galera. Pois é. Então, galera, vamos falar sobre essas imagens. Primeiro, o Mario tá descansando, pois é. Então ele tá descansando porque ele é um encanador, gente. Então ele deve estar descansando depois de trabalhar muito, né? Talvez. E segundo, mostrou um personagem novo. É uma espécie de um bichinho escavador
É tipo uma topeira, não sei. Eu ainda não lembro esse. Eu já vi, acho que eu já vi uma vez, só não lembro o nome, gente. Quem conhece o nome desse personagem, por favor, comente aqui embaixo, porque minha cabeça, tô lembrando qualquer personagem que várias pessoas teorizaram que podia aparecer, mas eu não pensei nesse personagem, então, cara, minha cabeça travou. Então, se você sabe qual é o nome desse carinha, por favor, gente, comente aqui embaixo pra mim, tá? Então, aí mostrou o reino cogumelo, né? De novo, só que da última vez estava todo destruído depois do ataque do Bowser, mas está inteiro. E mostrou o castelo da Princesa Peach, pois é. E aí, subindo mais um pouco, revela o título do filme, beleza. Olha só, primeiramente, por que o título colocou Galaxy? Pois é. Então, eu estou teorizando que a próxima aventura do Mario, da princesa e dos outros personagens vai ser lá no espaço. Mano, pior que o monstro, velho, trouxe um título chamado Godzilla Kong Supernova e vai envolver alguma coisa do espaço, dizendo que algum monstro do espaço vai cair na Terra, vamos dizer assim. E então, Super Mario Bros. Também quer fazer um filme com um tema de espaço. Mas galera, o que vai acontecer no espaço? Então galera, eu não sei se o Bowser vai estar envolvido nisso, tipo, ele vai querer conquistar o espaço, vai aparecer algum vilão lá, ou sei lá, algum reino de um planeta, não sei gente, ainda não identifiquei. Mas gente, olha a palavra Galaxy aqui, hein? Olha essa palavra aqui, não estão vendo algumas imagens aqui nas letras? Cada uma dessas letrinhas tem um planetinha do X. Olha o Y com um símbolo aqui. Mano do céu. O G tem um desenho redondo. Parece um planeta, não sei. Né, galera? Comente aqui. Vocês estão vendo essas imagens aqui? Então, provavelmente alguns aí talvez vai significar que vai acontecer alguma coisa lá no filme. Vamos dizer assim. Os protagonistas, o Mario, Peach, vão lá no espaço e vão encontrar desse jeitinho que tá escrito aqui na palavra. Mano do céu. Bom, por enquanto eu não entendi porque não colocaram o número 2 pra identificar que é uma sequência. Mas se esse filme for mesmo uma sequência do Super Mario Bros, então não precisa o número 2, já tá ótimo assim. Porém, galera, não tivemos nenhuma novidade dizendo que o Bowser vai estar de volta. Bem, primeiramente que nem sei se o Bowser vai estar nesse filme. Por enquanto, o Bowser ainda é um mistério. Mas eu tô teorizando que talvez ele vai, por conta que, sabe, ele ainda está apaixonado pela Princesa Peach. Então, provavelmente, o Bowser vai estar de volta, né? O Luigi, com certeza ele vai. Porque se o Mario vai estar, Luigi sempre vai estar ao lado do Mario. Princesa Peach, com certeza. O Toad, pois é, esse personagem aí agora não tenho certeza. Mas como a cena tá mostrando o reino cogumelo, acho que ele vai aparecer, ele vai. E o Donkey Kong? Pois é, galera, eu não sei se o Donkey Kong vai estar nesse filme. Mas se ele for tipo um amigo do Mario, provavelmente ele vai estar nesse filme, provavelmente. Mas por enquanto, galera, essas são as só únicas notícias que sei sobre esse novo filme do Super Mario. Então, galera, comente pra mim a sua opinião sobre esse teaser e do filme, né? Fala assim: Senhor 10, eu soube que vai ter mesmo o Bowser, o vilão principal do filme, vai estar nesse filme. Mano, fala aí. Pode até falar assim: Senhor 10, eu acho que vai aparecer algum personagem que eu conheço da franquia dos jogos do Mario que vai estar nesse filme. Pode comentar, galera, que eu quero opiniões de cada um aqui. Mas por enquanto, galera, finalmente, graças a Deus, foi revelado que vai ter uma sequência. Na real, já tinha confirmado isso há muito tempo. Mas o que eu quero dizer é que finalmente lançaram um teaser. Porque, mano, eu fiquei todos os dias esperando pelo menos um sinalzinho. Pelo menos um pôster, vamos dizer assim, um pôster. Tá? Um pôster revelando um conteúdo. Mano do céu. E graças a Deus revelou. Galera, agora vamos falar aqui sobre uma novidade agora do próximo filme que revelou um teaser. Pois é, galera, pois é. Então, eu tava aqui vendo vários outros trailers que talvez tem mais de um filme que vai lançar. Porém, revelou aqui um novo filme. Mas calma, galera, calma. Primeiramente que eu vou só falar uma coisa.
Esse aqui agora, além de falar que é uma sequência de outros filmes que viram uma franquia, né? Esse aqui eu vou ao mesmo tempo comentar sobre o último conteúdo de um filme que foi postado antes, né? E de outros também, né? Mas vamos nessa. É um teaser da franquia da A Era do Gelo. E, mano, finalmente a Era do Gelo está de volta. E vamos falar agora do teaser, né? Então, o teaser começa com uma tempestade de gelo, clássico, e o título do filme, que está escrito em inglês, mas a tradução é A Era do Gelo, ponto de ebulição. Ebulição? Mas que... Cara, não, pior. Deixa eu só entender uma coisa. Primeiro, eu sei que... depois que fizeram o primeiro filme da Era do Gelo, depois alguns filmes seguintes viraram assim: A Era do Gelo 2, A Era do Gelo 3, A Era do Gelo 4. Porém até o quinto não chamava mais agora do Era do Gelo 5, chamou A Era do Gelo Big Bang. Beleza, então a partir daquele aquele ano, o resto dos filmes da Era do Gelo tem um subtítulo em vez de ser um número de uma sequência. Pois é, e principalmente da Era do Gelo, As Aventuras do Buck. Pois é. Então, galera, realmente é um título meio que confuso, principalmente que, além de confirmar que a Era do Gelo está de volta e revelou seu título oficial, eu ainda tô confuso. O que quer dizer esse subtítulo? Porque do último, Big Bang, cara, eu entendi, por conta do meteoro chegar no planeta e cabum, explodir, né? Cabum, tal. E o outro é Os Aventuras do Buck. Obviamente o filme era focado sobre o Buck e as suas aventuras. Mas esse aqui, o que quer dizer esse título aqui, galera? Se você tiver uma noção, pelo menos comente aqui pra mim, né? Comente aqui, porque na minha opinião, eu não faço a menor ideia por que ele chama assim, né? E, cara, o que me deixou curioso é que vocês podem ver que o título com A Era do Gelo aqui em cima está congelado, mas o subtítulo está quente. Então, galera, será que isso aí vai falar que alguma coisa vai envolver aquecimento, tipo aquecimento global? Será que é isso? Eu não sei. E outras coisas, tem gente teorizando que além de trazer os personagens de volta, o Manny, o Diego, o Cid, a Elia e os Gambás e os outros, estão falando que... Lembra o primeiro filme? Pois é, o Manny, o Diego e o Cid levaram a Rosinha, que é o bebezinho humana, levá-lo até o seu pai e os outros humanos, né? Depois nunca mais vimos os humanos da franquia. Porém tem gente falando que talvez eles vão estar de volta nesse filme. Mas não é confirmado, galera. Isso aqui é um rumor, tá? É um rumor. E geralmente alguns rumores são reais, outros não são, né? Mas se for verdade que a Rosinha vai estar de volta, será que ela vai estar, tipo, crescida? Será que ela vai voltar adulta e vai lembrar do Manny, do Diego, do Cid? Bom, por enquanto não tenho certeza. Mas isso foi interessante, principalmente que depois do Big Bang, várias pessoas estão teorizando que ela podia voltar, estar ao lado dos protagonistas de novo, igual do primeiro filme. Meio que ela pode estar grandinha, né? Mas foi interessante essa teoria. E galera, e pra melhorar as coisas, diferente do Super Mario Bros, onde eu não tinha noção do data do lançamento, este revelou a data. Graças a Deus. Bom, o dia eu não tenho certeza ainda, gente. O dia eu vou ficar devendo. Mas o mês ficou pra fevereiro. Eba! De 2027. Este ano de 2027 vamos ter Sonic 4, Godzilla e Kong Supernova. Porém, A Era do Gelo vai ser lançado bem antes desses dois filmes. Mas mesmo assim, esse ano vamos ter esse filme e mais dois. Mano do céu. Que isso, 2027 vai ser o melhor ano, que vai ter bastante filmes incríveis, né? E galera, isso foi uma surpresa pra mim, principalmente saber que a Era do Gelo está de volta e que revelou pelo menos o título, né? Mas, agora é sério, galera, deve ter muita gente comentando assim: senhor, daí por acaso,
esse aqui é uma sequência do último? Ou será que não, né? Bom, do último, que se eu não me engano, foi a Era do Gelo e as Aventuras do Buck. Que na minha opinião, este filme foi o pior de todos os filmes da franquia da Era do Gelo. Desculpa, gente, talvez algumas pessoas gostaram desse filme, outros não. Mas na minha opinião, esse foi o pior filme que eu já assisti da Era do Gelo, né? Então, por conta disso, eu fiquei muito triste e meio bravo ao ver esse filme. Por conta que, desde o primeiro até o quinto, ficaram ótimos filmes. Mas depois do Era do Gelo, as Aventuras do Buck, cara, esse aí me decepcionou. Aí eu fiquei preocupado ter uma sequência falando sobre a história idêntica ao que aconteceu das Aventuras do Buck, né? Mas porém, galera, fui ver na internet e, gente, esse teaser, na real, que eu acabei de comentar do novo filme da Era do Gelo, ele não vai ser, se eu não me engano, contando com 5 filmes da Era do Gelo e o das Aventuras do Buck, foram 6. Esse não vai ser o 7º, não. Esse aqui é o Era do Gelo 6. 6, galera, 6, mano. Dá pra entender que a Era do Gelo e as Aventuras do Buck é tipo uma historinha que não é uma sequência, parece. Mas, galera, eu estou preocupado com outra coisa. Tá, tudo bem que falou que é um Era do Gelo 6, beleza. Mas a animação dos personagens vai ser os mesmos? Ou vai ser idêntico ao que aconteceu do último conteúdo da Era do Gelo? E outro, será que todos os personagens vão estar no filme? Mano, teve várias pessoas reclamando que o Era do Gelo, as Aventuras do Buck, faltou pouco personagens, né? Que apareceram do último filme da Era do Gelo, que obviamente foi do Big Bang. E várias reclamações, várias pessoas comentando. Gente, espero que esse filme vira uma sequência perfeita. Principalmente nos traga de volta alguns personagens que a gente já viu desde do último filme. Porque se trazer só os personagens do aleatórios e faltar alguns que apareceu desde o último filme, vai ficar sem graça, né, galera? Comente pra mim. Você acha que vai ficar sem graça? Porque, pra minha opinião, vai ficar. Eu gosto de ver filmes da franquia da Era do Gelo, mas, cara, eu tô agora preocupado. Mano, e pior que vai ter o Shrek 5. E várias pessoas estão falando que esse Shrek tá feio, os personagens estão feios. Mas espero que a Era do Gelo não vai estar na mesma situação que o Shrek 5. Uma animação feia. E espero que também não tenha uma história ruim igual a Era do Gelo as Aventuras do Buck. Porque se tiver, cara, eu só vou falar que eu gosto do Era do Gelo 1 e o 5 só. E depois eu nunca mais vou ver a Era do Gelo, hein? Espero que este fica bom. Mas que bom que a Era do Gelo está de volta. Mano do céu. E é isso, gente. Essa é a minha opinião e análise dos 2 teasers dos 2 novos filmes, que é, obviamente, o Era do Gelo 6 e Super Mario Galaxy, o filme. Pois é. Mas, gente, antes pra finalizar esse vídeo, só pra não ficar faltando, ficar um pouco mais legal, então, eu falei que esse vídeo vai falar sobre 2 teasers, mas por enquanto não tivemos nenhuma teaser dizendo mais nada do conteúdo da franquia Jurassic World, pois é. Porém, galera, eu fui ver na internet, pelo menos revelou pra gente uma coisa, um pôster com essa imagem aqui do Jurassic World, a Teoria do Caos, a série da Teoria do Caos, que é uma sequência do último. Então, quem lembra o último conteúdo que tivemos da franquia da série do Jurassic World, a Teoria do Caos? Vimos que o Darius e os seus amigos meio que encontraram a Brooklyn e voltaram a ser amigos. Mas porém, a história que tá mostrando a série se passam mesmo tempo Jurassic World Domínio. Ou seja, a sequência obviamente ia falar do Gigantossauro. E literalmente, galera, olha a imagem atrás aqui. Podemos ver o Gigantossauro aqui atrás. Eu fiquei surpreso e feliz de saber que o Gigantossauro vai estar nessa série.
Ele morreu do filme, mas que bom que ele está nessa série e poderia nos contar mais um pouco sobre esse monstro. E só pra não focar muito no gigantossauro, olha quem tá aqui no ladinho. Olha que você conhece essa mão aqui, né, galera? Comente pra mim. É o Pteresinossauro, gente. Mano, cara, eu fiquei feliz de saber que o Pteresinossauro também vai estar nessa série. E podemos ver que os campistas, além de estarem com aquele rosto de assustados e ao mesmo tempo bravos, ou algo do tipo, por conta que isso é um pôster. Primeiramente que isso não é imagem da série, é um pôster, né? Mas olha ao redor dos protagonistas, não parece que tá saindo fogo? Então, talvez eles vão estar na série onde vai acontecer a luta da Rex e o Gigantossauro e o Pteresinossauro, e ao mesmo tempo essa cena onde vai acontecer aquele incêndio do filme, mano. Cara, toda hora, desde o primeiro filme do Jurassic World e do Jurassic World, o Reino Ameaçado, cara, toda hora os campistas estão envolvidos nisso. Eles são campistas do último série do Jurassic World, Acampamento Jurássico, né? Mas eu gosto de falar assim porque eles são conta a série, né? Mas, cara, eu gostei desse pôster. Mas porém, galera, só pelo pôster ainda não me deixou satisfeito. Eu queria saber o que aconteceu com eles. Será que eles vão brigar? Será que eles vão voltar a ser amigos? Porque alguns aqui meio que brigaram. Outros viraram amigos. Mas será que eles vão voltar a ser felizes juntos de novo? E outra, será que vai nos revelar um novo dinossauro? Que não foi apresentado no filme, mas podia nos apresentar um novo dinossauro, né? E outra, será que vai ter uma batalha de dinossauros? Por conta que o Gigantossauro e o Pteresinossauro vão estar envolvidos. Então, provavelmente, vamos ter alguma luta, ou pelo menos um mistério sobre eles. Hein? Vamos ver. Principalmente que não podia nos apresentar o Inclé. Mas se bem que, pelo que eu conheço a série, eles não mostram o Inclé. Então, esqueça. Nem o Alan Grant, Dr. Satra e o Malcolm, não. Eles não vão aparecer, provavelmente. Mas, pelo menos os dinossauros e os campistas, né? Os personagens da série do Jurassic World, a Teoria do Caos, vão estar de volta. E graças a Deus revelou pelo menos que vai ter uma sequência. Mas por enquanto nada de um teaser, um trailer, nada. Mas se tiver, galera, eu vou gravar aqui no meu canal e dar notícias pra vocês que dia que vai lançar essa série, beleza? E é isso, gente. Chegamos ao final do vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, gente, deixa o seu like, inscreva o canal e ativa o sininho. E comente aqui, galera. Vocês ficaram felizes de saber que Super Mario Bros., a Era do Gelo, a franquia da Era do Gelo, e o Jurassic World, a Teoria do Caos, vão estar de volta? Hein? E o que você achou tanto dos teasers, como também essa imagem e as novidades, hein? Comente pra mim aqui, beleza? E é isso então, um abraço pra vocês!